capítulo 19. Iremos ler a partir do versículo de número 9. Apenas alguns versículos para nós ganharmos tempo. Deixa eu ler para os irmãos. Versículo 9 diz assim: os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-me Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar-me a vida. Quantos podem dizer amém? Queremos também estar orando nessa hora, agradecendo a leitura da palavra de Deus. Quantos mais irão orar conosco, digam amém. Quantos mais irão orar conosco, digam amém. Graças a Deus. Oremos. Eterno Deus e bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, e nesta manhã tem sido Ele. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Poder sentar em nome de Jesus. Esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração através da história desse servo do Senhor, o profeta Elias. Quando eu digo que o Senhor tem falado ao meu coração, irmão, não é que o Senhor simplesmente tem me mostrado e me revelado alguma coisa do texto, não. Isso é fácil. Às vezes somente na leitura Deus já vai revelando. Às vezes a gente lendo algum comentarista, algum livro, também a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, né? Mas quando eu digo que o Senhor tem falado profundamente ao meu coração, é através da experiência. É nós lermos o texto e o Senhor, Ele trabalha de maneira tão ampla que Ele nos usa como instrumento, mas também Ele opera em nossa vida através da instrumentalidade da sua palavra. E às vezes eu me pego refletindo no texto e Deus, Ele proporciona circunstâncias a quais de repente eu me vejo na situação daquele mesmo personagem. Aí um pouco que seja, eu compreendo o que aquele servo de Deus estava passando. Outro dia eu estava estudando, refletindo sobre a vida
Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele, em um plano carnal, junto com a sua mãe Rebeca, decide enganar o seu pai Isaque, e aí ele veste uma roupa que não é sua, ele coloca uma pele que não é sua, e ele chega diante do seu pai Isaque, e o seu pai diz: quem és tu, meu filho? Porque ele já não enxergava bem, e Jacó responde dizendo: eu sou Esaú, o teu filho. Mas o tempo passa, o Senhor trata da vida de Jacó, e lá na frente, quando Jacó se encontra com o anjo, diz a Bíblia que durante toda a noite ele lutou com aquele anjo, e diz a Bíblia que depois de prevalecer, o anjo lhe pergunta: qual é o teu nome? E diante do Senhor, ele tira aquela roupa velha e diz para o Senhor: eu sou Jacó. E quando ele diz eu sou Jacó, o Senhor diz: já não te chamarás Jacó, mas Israel. Somente o Senhor é capaz de colocar em nós vestes novas, algo novo, e que esteja diante da sua vontade e do seu querer. Mas por vezes, irmão, a circunstância fará com que nós vistamos uma roupa, tomemos uma posição, que nós abracemos uma estrutura que não nos pertence, que não agrada a Deus, e que Deus por vezes não estará neste negócio. E não falta exemplo na Bíblia, e não falta exemplos na Bíblia. Os irmãos lembram quando Jesus entrou na cidade de Samaria? Diz a Bíblia que os samaritanos não receberam a Jesus, e seus discípulos ficaram irados e chegaram até Jesus e disse: mestre, queres que nós clamemos que caia fogo do céu sobre esta cidade, assim como fez Elias? Diz a Bíblia que Jesus diz: vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para matar as pessoas, as almas, mas eu vim para salvar. É como se Jesus estivesse dizendo: essa circunstância está fazendo com que vocês vistam uma roupa que não é a roupa que eu coloquei em vocês. Jesus disse: eu vim para salvar e não para destruir. Mas por causa da circunstância, aqueles homens estavam vestindo uma roupa, uma vestimenta, a qual não agradava a Deus e a qual nunca esteve no coração de Deus. Existem, irmãos, dureza em nosso coração que não são simplesmente posicionamento. Posicionamento é coisa boa quando nós nos posicionamos de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com aquilo que agrada ao coração de Deus. Quando nós nos posicionamos desta forma, iremos sofrer perseguições, iremos sofrer adversidade, iremos ser incompreendidos, iremos passar por tantas coisas. Mas posicionamento diante da vontade de Deus e do querer de Deus agrada ao Senhor. Mas eu não estou falando de um posicionamento daquilo que é direcionado pelo Espírito de Deus, porque posicionamento todo crente tem e deve manter-se firme até o fim. Tem coisa, irmãos, que eu não abro mão. São 28 anos caminhando na caminhada cristã, mas eu digo para Deus: Senhor, me ajuda enquanto eu respirar a não abrir mão das convicções que o teu Espírito tem colocado na minha vida e que é confirmado pela tua palavra. Me ajuda, Senhor, a não abrir mão. Existem coisas, irmãos, que a gente não pode trocar, a gente não pode vender, a gente não pode dar,
estava no seu coração, não estava no coração de Deus. Ele sabia, irmãos. Diz a Bíblia que quando ele fugiu, ele confessa no capítulo 4, ele confessa, ele diz assim: eu sabia que tu és, eu sabia que tu eras Deus misericordioso. E por saber que tu és Deus misericordioso, que perdoa, eu fugi da tua presença. Ele fugiu porque ele sabia que o seu sentimento não era o sentimento de Deus, que aquilo que estava no seu coração não era aquilo que estava no seu coração. Por isso ele fugia, porque ele queria que prevalecesse aquilo que estava no seu coração. Mas aquela dureza não estava no coração de Deus. Deus não estava na dureza do coração de Jonas. Deus não estava, irmãos. Mas Jonas não foi capaz de mudar o coração de Deus. Mas Deus foi capaz de mudar o coração de Jonas. Porque Deus, em outras, sem palavras, mas em atitude, Deus disse para Jonas: você quer ser duro com o povo? Eu também serei duro com você. Da forma com qual você trata o povo, Jonas, eu vou te tratar. E você vai ver o quanto é difícil a dureza de um coração. Agora não é o Deus misericordioso que está tratando contigo. Agora quem vai tratar contigo é o Deus soberano. Aí Jonas fugiu. Aí Deus mandou a tempestade, dureza sobre Jonas, porque Jonas estava também com dureza no coração. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí Jonas sabia, mas Jonas estava endurecido, completamente endurecido, e ele disse: me lancem no mar. Isso é fruto, irmão, de um coração endurecido. Os marinheiros, para se salvar, eles lançariam qualquer um de um bucho. Deus disse: vou deixar morrer não. Quer dureza? Eu vou ser duro com você também. Não morre não! Peixe, vai lá e come ele! Aí de repente Jonas estava no ventre do peixe. Um dia. Você quer ser duro, Jonas? Eu também sei ser duro. Um dia, 2 dias, 3 dias. Aí a dureza do coração de Jonas começou a esmorecer. E daqui a pouco Jonas estava dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí Deus disse: está vendo, Jonas, que você também precisa da minha misericórdia. Aí Deus usou de misericórdia com Jonas. Era como se Deus estivesse dizendo: está vendo, meu filho? Você não é tão
mensagem dura de um coração duro que não quer que alguém se arrependa e se converta, porque se o amor de Deus estivesse naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, na vida de Jonas, Jonas teria dito para o povo: mas se vocês se arrependerem, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele perdoará os vossos pecados e Ele não mais destruirá a cidade. Mas não havia óleo, não havia graça, não havia misericórdia na mensagem de Jonas. Havia simplesmente um coração duro que dizia: dentro de 40 dias Nínive será destruída. E diz a Bíblia que ele subiu do monte para ver Nínive ser destruída, mas o Senhor não destruiu ela. Ele ficou tão chateado, irmãos, que o Senhor disse para Jonas: mas Jonas, você está irado? Ele disse: até a morte eu estou irado. Aí Deus fez com que nascesse uma planta sobre a cabeça de Jonas. Aquela planta fez sombra. Jonas ficou debaixo dela e começou a dormir. No outro dia, Deus mandou um verme destruir a planta. A planta destruiu o verme. O sol bateu na cabeça de Jonas. Jonas se compadeceu da planta, ficou irado. O Senhor disse: Jonas, estás irado assim por quê? Jonas disse: minha alma está irada até a morte. E Deus disse: você não plantou, você não regou, nasceu em um dia, morreu no outro, e você tem misericórdia de uma planta. Deus sabe ensinar, meu irmão. Deus sabe ensinar. Quer ser duro? Se prepare para a dureza de Deus. Diz a Bíblia que naquele momento o Senhor disse: tu não queria, Jonas, que eu tivesse misericórdia de 120 mil pessoas? Quanta dureza no coração dos servos de Deus em algumas circunstâncias, mas Deus não está por vezes nesta dureza desses corações. O Elias aqui não é diferente. O Elias não é diferente. A Bíblia diz que Jezabel ficou sabendo que Elias havia matado os profetas. E apesar de tão grande vitória, a Bíblia diz que Jezabel disse: daqui para amanhã eu mato você. Faça aos deuses o que quiser comigo, se eu não vou lhe matar. E quando Elias ouviu essa palavra, irmãos, quando Elias ouviu essa palavra, ele fugiu. Diz a Bíblia no versículo de número 3: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se
carreira. Tem medo? Diz a Bíblia, procurou salvar a sua vida. Versículo 4 diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para o Senhor: a minha alma, pois basta, perdão, irmãos, basta, toma agora o Senhor, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias não aceitava aquela situação. Elias estava cansado. Até quando eu vou fugir? Até quando eu vou fugir? Até quando eu vou passar por isso? Por que Deus não resolve isso de uma vez? Até quando, Senhor? E o coração de Elias começa a se endurecer com aquela circunstância. E daqui a pouco Elias, basta! Eu não sou melhor do que meus pais. Toma a minha vida de uma vez por todas, Senhor. Sabe como se chama isso, irmãos? Exaustão. Elias estava exausto. Quanto ele mais lutava, mais problema aparecia. A Bíblia diz que no versículo número 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Há momentos na vida, irmãos, que a solução é tão simples e a gente não entende. Naquele momento, sabe o que a gente precisava? Comer. Descansar, dormir. Ele precisava disso. Naquele momento ele não precisava de um terremoto. Naquele momento ele não precisava de um milagre espetacular. Não, irmãos. Naquele momento ele só precisava descansar. Sabe o que muitas vezes eu e você precisa, irmão? Não é confrontar, não é querer mostrar, não é provar, não é nada disso. Às vezes nós só precisamos fazer uma coisa: descansar. E a Bíblia diz que o anjo enviado por Deus apoiou o que Elias fez. Ele foi dormir. O anjo veio e disse: agora você precisa comer.
apenas sabia para onde Elias estava indo. O anjo sabia. Deus sabia para onde Elias estava indo. O anjo sabia para onde Elias estava indo. Mas perceba que Deus não impediu. Deus não impediu. Apesar que Elias nesse momento não recebeu a orientação de Deus e agir por sua conta própria, a Bíblia diz que o anjo sabia, Deus alimentou, fortaleceu e não impediu Elias. Versículo de número 8: levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela caminhada caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe é o monte onde Moisés recebeu o decálogo, a lei, né? E ele resolveu ir para aquele mesmo monte onde Deus se revelou a Moisés e se revelou também ao povo, né? Diz a Bíblia que ele chegou lá, né? Versículo 9: ali, chegou lá no monte Horebe, né? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus sabia, irmão? Deus sabia o que Elias estava fazendo ali, sim ou não? Sabia, irmão? É como se Deus estivesse dizendo para Elias: quem mandou você vir para cá? Foi eu que mandei, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Aí o coração endurecido de Elias apresenta a Deus a Cristo. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu que venho só e procuro tirar minha vida. É como se Elias estivesse dizendo para Deus: o Senhor não está vendo não o que estão fazendo, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só sobrou eu que quero me matar, o Senhor não está vendo não, o Senhor não vai fazer nada não. Era a atitude de um coração endurecido. Diz a Bíblia que naquele momento disse Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai da caverna, se coloca no monte perante o Senhor. Você não está certo? Dureza do seu coração não está correta. Se coloque diante do monte, diante do Senhor. Diz a Bíblia: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava uma penha. Você já ouviu falar em algum momento da história ou da Bíblia de um vento como esse? Você já percebeu o que é que esse vento fazia? Deixa eu ler novamente para os irmãos entenderem o que é que o vento fazia. Vendia os montes. Os irmãos já foram ali naquele monte ali dos baratos. Você já pensou, irmão, dar um vento e o monte se abrir no meio? É forte ou não é? É forte. Deus mostra o seu poder
Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Ora, se o vento foi assim, eu não quero nem saber como foi o terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. O Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto. E aí, às vezes, a gente despercebidamente quer dar um sentido ao texto que não é exatamente o que está no texto. E aí alguém diz assim: está vendo? Não, está vendo? Nisso, que Deus não está nos movimentos, não sei como. E aí a gente tem que entender direitinho o que está escrito. Porque se nós olhássemos a história de Moisés, eu não vou olhar porque não dá tempo, mas quem sabe só um versículo. Só um versículo, não perca aí não. Abra sua Bíblia de Deuteronômio. Perdão, Êxodo 19. Só um versículo. Versículo 9. 19:9. Quem pode ler? Bem forte. Leia o capítulo 20, o versículo 21. 20 e 21. De Êxodo 20 e 21. Só o 21. Na minha tradução diz assim: se chegou a nuvem que era escura, tá? Pode sentar, minha irmã, em nome de Jesus. Diz a Bíblia: chegou a nuvem escura, onde Deus estava. Percebeu? Se nós olharmos aí aqui rapidamente o versículo de número 18, nós vamos ver todo mundo Sinai pegava, porque do 19, 18, mas assim, todo mundo Sinai pegava, porque o Senhor descera sobre ele descera sobre o monte de irmão, em fogo. Perceba que aqui Deus está no fogo. Lá Deus não estava no fogo, mas aqui Deus está no fogo. E por que eu estou dizendo para os irmãos? Porque a gente tem que entender o texto. O texto não está dizendo que Deus não age através do vento, através do terremoto, que o Senhor não age através do fogo, não, porque em outro momento Deus falava e respondia através do fogo, através do trovão. Eu não vou ler por causa do tempo, mas Deus se manifestava através da natureza também. A nuvem que estava no céu simbolizava a presença de Deus. Não devemos desprezar a ação poderosa de Deus. Não é isso que o texto está dizendo, que Deus não age de maneira sobrenatural, de maneira miraculosa. O texto não está dizendo isso. E o que é que o texto está dizendo, irmãos? Que Deus também age por meios normais, meios convencionais. Que aquilo que muitas vezes nós desprezamos é o agir de Deus. Porque a Bíblia diz que tem uma voz mansa e tranquila, e Deus estava na voz. Às vezes alguém chega, traz uma simples palavra e alguém despreza, porque quer ver algo potente, algo miraculoso, e não que Deus não possa operar. Mas Deus está dizendo que muitas vezes agirá por meios convencionais, por meios normais. E diz a Bíblia que Elias não aceitava isso. Elias está irado porque o Senhor, de uma vez por todas,
nome de Jesus eu agradeço os irmãos, continue orando conosco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.